Olá, sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa que hoje é com o Edmar Lopes, CFO da Movida. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. A empresa foi fundada no ano de 2006 na cidade de São Paulo, como uma pequena locadora de veículos. Nos seus primeiros anos de atuação, a empresa conseguiu um bom espaço no mercado, possuindo mais de 29 pontos de atendimento e uma média de 2.400 carros. Em 2013, a empresa foi adquirida pelo então grupo JSL, hoje Simpar. No ano seguinte, já contava com 82 pontos de atendimento pelo Brasil e uma frota de 36 mil automóveis. Foi no mesmo período que a companhia lançou o serviço Movida Express, que possibilitou a retirada e devolução de veículos no aeroporto de Congonhas. A essa altura, a empresa já contava com uma rede de 119 lojas e uma frota de mais de 52 mil carros espalhados pelo Brasil. No ano de 2017, realizou a abertura de capital na Bolsa Brasileira, dentro do segmento Novo Mercado. No mês de agosto de 2017, anunciou a compra da Fleet Services, especializada em locação corporativa de veículos de luxo por 5 milhões de reais, mais a inclusão de outros 17 milhões de reais em dívidas. Com essa operação, a companhia criou uma nova linha de negócios, a Movida Premium. A companhia lançou em 2019 o iMove, mobilidade de aluguel de bicicletas elétricas para o mercado corporativo, em parceria com a startup de locação de bicicletas elétricas, a iMove. E você quer saber mais sobre a Movida? Participe então, mande agora a sua pergunta pelo nosso chat para a gente conversar agora com o Edmar Lopes, CFO da Movida, que já está conectado aqui com a gente. Olá, Edmar, seja muito bem-vindo ao BMC Business. Oi, Hanna, boa noite a todo mundo que nos acompanha. Mais uma vez é um prazer grande estar aqui com vocês. Imagino, o prazer é todo nosso, pode ficar à vontade, né? Eu sempre repito aqui que não é nenhuma entrevista, né? É mais uma conversa mesmo para fazer essa ponte, né? Entre os investidores e as empresas. E eu sempre falo também que o business é o melhor lugar para a gente ter essa conversa. Bom, vamos começar então falando sobre o resultado do terceiro trimestre, já que a Movida reportou o lucro líquido ajustado de 259 milhões e 400 mil reais no terceiro trimestre deste ano. O resultado aí representa um crescimento de 597% em relação ao mesmo período do ano passado. Queria que você falasse se esses números vieram dentro do que já era esperado pela companhia e se você também gostaria de destacar mais algum ponto. Hanna, os números vieram melhores do que a gente esperava, fruto de uma recuperação bastante interessante no setor de aluguel de carros após a pandemia. Adicionalmente, no mês de julho, houve a incorporação da CS Frotas, que era uma irmã nossa aqui do grupo Simpar, que permitiu à Movida adicionar 25 mil carros à sua frota. Então a gente terminou o terceiro tri maiores do que a gente estava imaginando, já estamos muito perto de 170 mil carros, né? Trouxemos um adicional de lucro da própria CS, como eu falei, e aí com isso a gente entregou recorde em todas as linhas, né? Recorde na linha de receita, recorde em EBITDA, recorde em frota e recorde em lucro, como você falou, que chegou a 260 milhões de reais num único trimestre. Perfeito. E qual é a análise que você faz também desses números, assim, o que você tem algum outro ponto que você gostaria de destacar, assim, que chamou bastante a atenção da companhia? Hanna, mais importante do que o número em si é como ele foi conquistado, né? E qual é a taxa atual. Então, quando você olha os últimos 12 meses da companhia, né, a gente está com pouco menos de 700 milhões de reais de lucro, né,
nesse período que eu comentei. Quando você olha para o trimestre, 260 milhões leva para um lucro, olhando para frente, de mais de R$ 1 bilhão. E é essa que é a grande mensagem que a gente tem que passar para o mercado em geral. A Movida, olhando pelo espelho retrovisor, é uma, olhando pelo para-brisa, é outra. Uma empresa maior, mais forte, com mais carro e com um grau de competitividade bastante elevado. Então, acho que essa é a grande mensagem que a gente gostaria de passar. Perfeito. E qual é a visão de vocês para o setor de aluguel de carros e também para a terceirização de frotas? Hanna, nós temos uma visão otimista sobre os diversos setores em que a gente atua. Basicamente, o grande fundamento ainda é a questão da penetração baixa aqui no Brasil, tanto para o aluguel de carro de curto prazo, quanto para o aluguel de longo prazo nas suas diversas modalidades, né? Então, hoje a gente tem aluguel de longo prazo para pessoa física, né, o chamado carro por assinatura. A gente tem aluguel de longo prazo no B2B, né, para as empresas. E agora, com a incorporação da CS Frotas, a gente também traz o setor público. Então, para todo lugar que a gente olha da nossa indústria, do nosso setor, a gente vê muitas oportunidades de crescimento. Evidentemente que o cenário ele requer cautela, né? A gente está lidando com uma certa falta de carros ainda, apesar do fornecimento ter melhorado. A gente vê os juros mais altos e vê a questão da inflação num pico como há algum tempo a gente não via. Entretanto, o grande ponto aqui é que tudo que a gente tem visto ao longo desses últimos 5 anos, em que a empresa esteve com capital aberto e antes disso, é que as oportunidades de crescimento e de melhoria de resultado, essas oportunidades são maiores do que as eventuais dificuldades de curto prazo. Então, a nossa mensagem é uma mensagem de otimismo cauteloso, mas de uma continuidade da trajetória de impulsionar, de melhorar o resultado da companhia. Perfeito. E queria que você falasse agora qual é o atual, né, valor do ticket médio de vocês e existe um espaço para novos aumentos ou a tendência agora é de queda? Olha, a gente fez hoje o nosso Dia do Investidor, né? A gente chama de Movida Day. Nós arquivamos hoje cedo o ticket médio que a gente enxergou em novembro para o RAC, né, para o aluguel de curto prazo, e esse ticket está muito perto de R$120. Só lembrando, alguns poucos meses a gente está falando de ticket em torno de 80, 84. Ou seja, o ticket cresceu, a gente ainda não está no pico da alta temporada. A alta temporada para a gente acontece em dezembro e em janeiro, e, portanto, nós acreditamos que ainda há espaço para que o ticket suba. Por que isso? Porque a demanda está forte, né? Turismo doméstico indo muito bem, turismo terrestre indo muito bem, e a gente descobrindo novos usos no mundo corporativo, né? A própria ausência de viagens para o exterior, o próprio mercado aéreo ainda em recuperação, fazem com que as pessoas busquem o aluguel de carros como uma alternativa de locomoção. E com isso a gente vê uma demanda muito forte, uma demanda, eu diria, além da capacidade de atendimento de todo mundo. Então, essa época a gente alerta, né, pede para fazer reserva com antecedência, mesmo assim sabendo que em algumas localidades haverá falta de carro. De novo, isso ajuda na formação de preço. Perfeito. E queria que você falasse agora quanto à receita da GTF, né? Como é que está essa receita e quais são os drivers para os próximos trimestres? Olha, essa receita ela cresce em termos de ticket mais devagar que o RAC, né? Porque você já tem um conjunto de contratos de longo prazo feitos em valores anteriores, mas o passado agora recente de novembro, e de novo a gente publicou hoje na CVM, já está mostrando contratos sendo assinados com receita média por carro acima de R$2.000, contra uma carteira atual de R$1.400, ou seja, também há um aumento de preço
nos diversos mercados de ETF. Os mercados de ETF, como eu já falei, são mercados distintos. A gente tem o mercado da pessoa física, que é o carro por assinatura, o aluguel de longo prazo, e a gente tem já a tradicional terceirização de frota, quando uma empresa, uma corporação nos convida para ser o seu operador de veículos leves. Com a CS, mercado público faz parte do nosso alvo, né? E com isso a gente vê muitas oportunidades de crescimento, porque em cada um desses segmentos, Ana, a gente tem uma subpenetração. O Brasil ainda é uma economia onde o aluguel de carros, como um todo, está talvez a 40%, 50% no máximo da sua capacidade, ou seja, tem muito espaço ainda para a gente crescer. Uhum. E, queria que você falasse um pouquinho mais agora sobre, queria que você falasse como é que está a demanda por seminovos. Olha, a demanda por seminovos, e aí eu me refiro mais uma vez à menor oferta de carros novos, né, ela continua muito forte, porque, de novo, não tem carro 0 km suficiente para atender a demanda toda. E não havendo isso, há um deslocamento da demanda para os seminovos. O impacto disso é que os preços aumentam como os preços aumentaram, cerca de 20%, né, modelo a modelo, quando você olha para o que aconteceu no preço de seminovos em 2021 até agora, né. Na nossa avaliação, os preços continuam fortes, ou seja, continuam altos. Eles deverão parar de subir quando houver uma regularização do suprimento, né, que, de novo, ouvindo as montadoras, isso só vai ocorrer durante 2022. Não acontecerá mais no curto prazo, no primeiro trimestre ou na primeira metade de 2022. A gente já está ouvindo das montadoras que essa regularização só ocorrerá na segunda metade do ano que vem. E com isso, ou seja, menos oferta, os preços continuam com espaço para subir em valores nominais. Perfeito. Queria que você falasse agora como é que a crise de semicondutores afeta a companhia. Olha, ela afeta a companhia porque ela afetou a cadeia de suprimento de carro no mundo inteiro, né? Então, houve várias fábricas aqui no Brasil que ficaram fechadas durante meses, né? Então, primeiro, a gente não tem carro, e depois as montadoras têm variado o seu mix na medida em que não há chip suficiente para produzir todos os carros, direcionando os existentes para carros mais caros. Então, isso acaba tendo um impacto no mix também, né? Então, se por um lado a gente não tem todos os carros que gostaríamos, por outro lado, hoje a gente compra um mix de carro que tende a ser mais caro, né? Portanto, com um esforço de caixa maior do que aquele que seria o regular. Mas isso é uma tendência mundial, tá, Ana? Acho que esse é o ponto. Isso a gente está vendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Há uma migração cada vez maior de modelos mais básicos, de modelos menores, para carros maiores, em especial para SUVs. E aí o chip, eu vou dizer para você, é só mais um elemento nessa história toda. Voltando à sua pergunta, sim, nós fomos afetados e estamos lidando com isso em bases diárias, tá? Tá certo. E com as recentes emissões de debêntures local e Retap também, como é que fica a estrutura de capital da Movida? E há uma expectativa ou um guidance quanto à alavancagem da empresa? Como é que vocês enxergam a atual estrutura de capital? Essa pergunta é muito boa, porque, de novo, eu me refiro ao Dia do Investidor, ao Movida Day de hoje, onde a gente mostrou várias informações sobre o nosso crescimento, tá? E a mensagem principal é a seguinte: a nossa estrutura de capital está adequada ao momento que a companhia vive, ou seja, nós estamos carregando bastante caixa. Isso aí a gente antecipou movimentos de captação para poder fazer o CAPEX de 2022, quando a gente cresce de maneira importante. Segundo, a gente tem hoje um perfil de dívida muito alongado, com prazo médio maior do que 6 meses, e nenhuma pressão de refinanciamento, de novo, em 2022. E por isso, na nossa avaliação, a estrutura de capital ela está adequada à nossa estratégia nesse momento. A nossa estratégia
momento é crescer mais rápido que os outros, com responsabilidade e ampliando a rentabilidade como a gente tem feito. Temos flexibilidade, né? De novo, a gente depende das montadoras para receber carro, mas a gente entende que 2022 vai ser mais um ano de crescimento importante e de melhoria de resultado por conta da melhoria de margem. E queria que você falasse também como é que a companhia planeja utilizar o CAPEX de até 6 bilhões de reais, né, para o ano que vem. Ana, o nosso CAPEX é compra de carro, tá? Então, basicamente, a gente está falando de duas coisas aqui. A gente está falando de renovação da frota, que hoje ela custa mais caro do que custou no passado, e de ampliação dessa mesma frota. Então, esse número que eu comentei de 30 mil carros significa que, ao final de 2020, o primeiro, vamos chamar assim, alvo que a gente tem é de entregar uma empresa com mais de 200 mil carros. Então, de novo, temos dinheiro, o uso dos recursos é para comprar carro, e a gente entende que os acordos que a gente já tem com as montadoras nos permitem sonhar com esse número, que seria um número bastante importante, de novo, mostra o tamanho e a nova escala da companhia. E queria, como melhorar a rentabilidade também e a previsibilidade de receita? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, essa é a nossa estratégia desde 2018, né? Lembrando, a gente abriu o capital em 2017, nós éramos predominantemente uma empresa de RAC, e a partir de 2018 a gente focou mais em GTF. Então, a maior parte do crescimento a partir de 2018 vem de GTF, que é uma modalidade de aluguel de longo prazo que permite visibilidade e permite constância de resultados. Portanto, isso ajuda na nossa decisão de crescer. Então, olhando para frente, de novo, nós vamos crescer mais em GTF, que traz mais margem e EBITDA, portanto, mais geração de caixa no curto prazo, e, além disso, dá mais visibilidade e estabilidade aos resultados da companhia. Tem sido assim, e também, de novo, a incorporação da CS Frotas faz parte dessa estratégia de ser fundamentalmente uma empresa de aluguel de longo prazo. E, Edmar, queria que você falasse agora, né, o que vocês acham desse processo de compra da Unidas pela Localiza, quais são os impactos para a Movida e também para o setor, caso dessa possível aprovação, caso aconteça essa possível aprovação? Ana, basicamente é o seguinte, a gente tem se manifestado nos autos, né, mas a nossa mensagem para o mercado financeiro em geral é bem simples. Qualquer que seja o resultado dessa transação, ela não muda a nossa estratégia. E a nossa estratégia é clara. Nossa estratégia é crescer mais rápido que os concorrentes, entregando rentabilidade. E é isso que a gente tem feito desde o segundo semestre do ano passado. Nós temos crescido, desde, de novo, esse momento, 50%, enquanto os outros estão crescendo 10%, 11% ou mesmo diminuindo frota. Então, a nossa rentabilidade também tem uma expansão importante, né? A gente está entregando num trimestre, por exemplo, né? Esse terceiro trimestre de 2021, com 260 milhões de reais de lucro, esse lucro sozinho é maior do que todo o lucro de 2019. Então, a gente, de fato, é uma outra empresa, uma outra escala, 170 mil carros, mais GTF e, de novo, preparados para qualquer tipo de resultado que essa transação venha a ter. E, tem uma pergunta que os telespectadores sempre mandam, sempre gostam de saber bastante. Queria que você falasse um pouquinho, apresentasse como é que funciona o modelo de negócios da Movida, né, para o investidor ficar por dentro mesmo de como é que funciona. Tá legal. A gente tem 4 pilares, tá? O primeiro é comprar bem. E para comprar bem você precisa de escala. E, de novo, esse atingimento de 170 mil carros para a gente é fundamental porque a gente chega muito perto e fecha gaps da concorrência. O segundo pilar é a operação. Então, lembra que a gente tem 170 mil carros rodando no Brasil todos os dias, né? Tem rastreador em mais de 80 mil carros no RAC e precisa tomar conta dessa frota.
Nessa altura são quase 10 mil oficinas espalhadas de novo pelo Brasil inteiro, de maneira a manter a frota operando e a gente poder fazer a receita do aluguel. O terceiro pilar importante é a venda do carro, é a unidade seminovos. Para você vender bem, você precisa cuidar bem do carro enquanto ele está na operação, né, de aluguel. Portanto, manutenção, todo o cuidado é feito. E a gente precisa ter know-how para vender o carro no lugar certo, ao preço certo. E, de novo, é um processo que envolve muita tecnologia e muito know-how. Então, a gente hoje tem, de seminovos, a gente está chegando a 80 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro. Por último, e não menos importante, é a questão financeira. Nós somos uma empresa intensiva em capital, ou seja, nós temos muito dinheiro aqui dentro. Para vocês terem uma ideia, o nosso ativo hoje totaliza coisa de 10 bilhões de reais aqui dentro, e a gente precisa ter esse negócio funcionando muito certinho. Então, a gente também compete na hora de levantar recursos para que a gente tenha recursos em custo competitivo ou ainda em patamares muito próximos, equivalentes ao dos nossos concorrentes. Ou seja, voltando, precisa comprar bem, precisa operar bem, precisa vender bem e precisa ter uma estrutura de capital e acesso ao mercado de capitais bastante eficiente. Esse é o nosso negócio. E queria que você falasse, tem pergunta agora chegando dos nossos telespectadores. O Helder, na verdade, eu vou fazer a primeira pergunta do Bitcoin, que é uma pergunta que casa com o que a gente estava falando agora há pouco também. Ele fala o seguinte: a Movida cresceu com aquisições de empresas do Grupo Simpar, enquanto a Localiza pretende crescer com a aquisição da Unidas. Nesse cenário, como é que a Movida crescerá mais que a concorrência? Ana, volto à nossa história. A nossa história, com exceção da transação com a CS, que foi uma transação de 25 mil carros, dos 170 mil que a gente tem, né, e se você tirar os 25, são 145 mil, nós compramos 2 mil carros ou seja, nós compramos empresas que tinham 2 mil carros somando as duas. Todo o nosso crescimento foi orgânico. Então, a nossa aposta é crescimento orgânico, né, como eu falei, com responsabilidade e entregando o resultado. Não adianta só crescer por crescer, sem ter uma operação eficiente, sem entregar o lucro, sem entregar a última linha, como a gente diz. Então, olhando para frente, fundamentalmente o nosso crescimento será orgânico. E tem outra pergunta aqui do Helder. Ele fala o seguinte: dividendos chegam a 200 bilhões de reais no ano e já são recorde. Como é que fica a política de dividendos da Movida para os próximos anos? Olha, a gente vai olhar como a gente tem olhado até agora, ou seja, a gente olha para a remuneração do acionista e também olha para as alternativas de crescimento que a gente ainda enxerga. Dito isso, a gente mudou o patamar de lucro da companhia, né? Então é de se esperar que haja um aumento de dividendos, né, na medida em que houve um aumento substancial do lucro. Sobre como vai ficar nos próximos anos, e é muito preliminar, eu diria que é um número entre 25%, que é o mínimo obrigatório, e 35%, talvez um pouco mais, dependendo das oportunidades de crescimento que nós enxergamos. Ou seja, a nossa obrigação aqui é fazer com que o dinheiro do acionista seja bem empregado, seja via crescimento, aumentando a rentabilidade, ou então devolvendo através de dividendos ou juros sobre capital próprio, para que ele possa fazer uso. Tá? Então, ainda não tem nada decidido, mas a gente, nominalmente, em função do patamar de lucro que a gente está hoje, o valor nominal vai aumentar. Perfeito. E queria que você falasse em relação à inflação e à alta de juros, né, um assunto que a gente vem falando bastante aqui na BMC News. Como é que isso tem se refletido na operação de vocês? Ana, de diversas formas, né? Primeiro, nos obriga a aumentar preço, né? Porque a gente tem uma inflação, que é uma inflação de carros, que é ainda maior do que a inflação geral do mercado, né? Você está olhando em taxas de inflação em torno de 10%, 11%, e a gente
uma inflação de carro, que é o nosso principal insumo, que é superior a 50% no mesmo período. Então, nós precisamos aumentar preço. Esse é o primeiro ponto. Segundo, aumentar preço tem um impacto na demanda. Como estamos em alta temporada, agora é difícil dizer se o impacto vai ser X, Y ou Z. Nós precisamos passar a alta temporada e entrar naquilo que a gente chama de regime normal para tentar entender qual é o impacto na demanda, mas ele certamente vai existir. Fazendo um contraponto a isso, o que acontece é que taxa de juros mais alta e inflação faz com que o custo de oportunidade de você ter um carro se torne ainda mais elevado. E aí o aluguel fica mais interessante. Então, é um contraponto, né? Parece uma questão contraditória, mas o fato é que nesse cenário onde a situação econômica se agrava, né, eventualmente, o que acontece é que passa a ser ainda mais interessante alugar um carro, porque você poupa, entre aspas, o seu desembolso, né, e você usa a estrutura de outros, né, no caso a Movida, para ter o serviço, né? Você não mais necessita da posse para ter acesso ao uso de carro. Então, por outro lado, ele também abre oportunidade para a gente para continuar a crescer. E também falando em relação ao cenário econômico, né, e de que forma o dólar tão valorizado impacta nos custos da Movida. A empresa já precisou fazer repasses? Como é que está em relação a isso? Sim, nós já fizemos repasse e o impacto do dólar se faz sentir no preço do carro. Como eu falei, a gente está vendo índices de inflação de PCA em torno de 10%, essa daí é a inflação final para o consumidor, enquanto que a inflação de carro, como eu falei, foi superior a 50%. Então isso claramente tem um impacto do dólar, né, e também da escassez de matéria, né, como a gente conversou, que, né, especificamente sobre o chip. Mas tem outras peças faltando, né? O chip se tornou conhecido, mas a gente vê as montadoras também lidando com dificuldade em barra de direção, em espelho. Realmente a cadeia de suprimento da indústria foi bastante afetada com a questão da pandemia. E em relação a projeções de crescimento, qual é o foco da companhia no ano que vem? Uma coisa mais orgânica, inorgânica? E em relação também a M&As, queria que você falasse se vocês têm alguma coisa que esteja no pipeline de vocês. Hanna, o foco do crescimento é orgânico. Como eu falei, o primeiro alvo é 30 mil carros, né, somando-se aos 170 mil que a gente tem hoje. Então, estamos falando de uma companhia que possivelmente terá 200 mil carros ao final de 2022. Né? Evidentemente que a gente olha as possibilidades de M&A, mas nessa indústria, nesse setor, o que ficou foram pequenas empresas de 1.000, 1.500, 2.000 carros, portanto, isso não muda, né, a direção do que a gente está fazendo, pode ajudar, mas não é o que vai determinar chegarmos ou não aos 200 mil carros. Tá? Então, a gente continua, como eu falei no início, cautelosamente otimista, porque em que pese a situação macro, como a gente diz, todo o lado de fora, a gente vê tanto a indústria, né, indo bem, com demanda alta e com novos usos, como a própria empresa, num momento mais maduro, atingindo uma nova escala e entregando um novo patamar de resultados. Então, a gente chega aqui no final de 2021, nós somos muito felizes com o que a gente alcançou, mas sabendo que ainda tem muito para fazer e que, portanto, tem muita coisa boa ainda para passar para vocês. E sobre ESG, né? Vamos falar aí sobre essa pauta que, né, a gente sempre fala com bastante empresas aqui também. Queria que você falasse quais são os principais pilares da Movida que você gostaria de destacar. Olha, Hanna, esse é um negócio que nos é muito querido porque faz parte da nossa estratégia. Né? Nós somos os desafiantes do setor e a gente veio para fazer as coisas diferentes, né? De maneira diferente. Então, desde, né, a gente viu aí no filme 2.000 carros, a Movida já tinha o Carbon Free lá atrás, né? Que é o nosso produto de compensação de carbono disponível desde já mais de 10, 15 anos. A
gente trouxe inovação para o setor, né? De que maneira? Via tecnologia, via carros mais eficientes. Então, isso tudo está no DNA da Movida. Só que isso não basta, né? A gente precisa transformar isso em ações práticas. Então, esse ano a gente foi a primeira empresa de aluguel de carros do mundo a emitir um bond com metas ligadas à emissão de carbono. Então, isso muito nos honra. Foram 800 milhões de dólares captados já nessa modalidade. Nós também fomos a primeira empresa a captar uma debênture verde para compra de carro híbrido ou carro elétrico, aqui no Brasil, no mercado local, com prazo de 10 anos. Né? Então, isso tudo mostra que você consegue trazer para a sua operação, para o que você faz, as questões ASG. Outros exemplos, eu poderia citar, por exemplo, a Trechin, que é uma parceria nossa com uma startup de reciclagem de material nas nossas lojas. Ela acabou sendo recentemente premiada e a gente tem um papel importante, que é fazer com que startups ou pequenas iniciativas ganhem escala nacional e com isso amadureçam e possam alçar e possam ir para novos voos. Isso também é ESG, né? E para não dizer que eu não falei da governança, eu vou mais uma vez me referir à transação da CS, né? A transação da CS foi uma transação entre partes relacionadas, né? O acionista majoritário não votou, na realidade ele seguiu o voto dos minoritários, né? E os minoritários, de posse de todas as informações, decidiram por unanimidade que a incorporação poderia acontecer nas bases que foram propostas, ou seja, em condições absolutas de mercado. Isso é governança real, né? Isso não é discurso, isso é prática. Então, com isso, a gente conseguiu trazer 25 mil carros a mais para dentro da Movida e trazer mais um mercado que podia ser explorado, que é, no caso, o mercado público. Mas, voltando à nossa visão, Hanna, nós queremos ser uma empresa melhor, né, contribuir para termos uma mobilidade melhor e ajudar a construir um mundo melhor, do nosso jeito e atuando naquilo que a gente pode atuar de maneira direta. Exemplo é a emissão de carbono. Emissão de carbono para a gente quer ser neutro, né, até 2030 e positivo até 2040. Por conta disso, a gente tem muita coisa acontecendo aqui na companhia, como, por exemplo, a troca de energia para energia renovável em nossas lojas até o final do ano que vem. Então, isso aí tudo é muito importante para a gente, está no centro da nossa estratégia e a gente entende que podemos contribuir um pouquinho para que todo mundo, se todo mundo contribuir, a gente acaba vivendo num mundo melhor. E só para a gente já ir finalizando a nossa conversa, Edmar, queria que você falasse o que os investidores podem esperar da Movida para os próximos anos. Hanna, a gente tem um compromisso com rentabilidade, a gente tem um compromisso com responsabilidade e a gente tem um compromisso de aproveitar as oportunidades que estão aí. Então, olhando para frente, a Movida vai continuar crescendo, a Movida vai continuar entregando mais margem, mais rentabilidade, mas, acima de tudo, a gente vai ser uma empresa mais madura e que vai, como se diz em inglês, walk the talk, né? Nós vamos caminhar de acordo com o que a gente tem prometido. Hoje nós fizemos um balanço, né, do que a companhia fez nos últimos 5 anos, olhando o nosso plano de negócios do IPO, e a gente, né, há 5 anos atrás, a gente entregou mais. Então, a gente acha que tem condição de fazer de novo a mesma coisa, ou seja, entregar mais. E a gente está olhando para 2025 com uma empresa entre 260 mil e 340 mil carros, crescendo com as próprias pernas e atuando no mercado ainda em evolução lá naquele momento. Mas, acima de tudo, a gente vai fazer isso tudo com foco no cliente, que essa é a nossa vocação. A gente vem de um grupo, o Grupo Simpar hoje, né, cujo lema é entender para atender. Então, foco no cliente, 2 mãos no volante, que a gente vai dobrar de tamanho. Maravilha!
Então é isso, a gente conversou agora, conhecendo um pouco mais sobre a Movida. E esse foi o Edmar Lopes, CFO da companhia, conversando, né, destrinchando, trazendo muita informação também para a gente aqui no BMC Business. Então, queria agradecer a sua participação aqui, Edmar. Espero que você volte mais vezes. Já se sinta convidado para a gente falar um pouco mais sobre a Movida, tá bom? Ana, muito obrigado. Você está vendo, eu estou muito à vontade, inclusive usando aqui a camisa polo da companhia, né? Deve ter pouco CFO que vem assim desse jeito, mas é de novo para mostrar o orgulho que a gente tem de trabalhar nessa empresa que, enfim, tem mudado o mercado de aluguel de carros no Brasil. Boa noite a todo mundo, muito obrigado e sempre à disposição de vocês. Parabéns de novo pelo trabalho. Obrigada, a mensagem foi passada. Espero conversar com você em breve novamente. Obrigada, Edmar. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode continuar acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, com a atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo em tempo real no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até a próxima. Tchau, tchau.